que era tu no colégio? Como é que era a menina Helena naquele período? Tu também tinha uma relação sempre com a tua beleza? Eu não acompanhei muito isso. Não, eu acho que eu não tinha. Claro eu acho que que a tinha, relação com a minha claro que beleza, tinha. ela é de um tempo pra cá, porque a memória que eu tenho era de ir numa reunião dançante com um abrigo amarelo da Lacoste horroroso e fedorenta, mal arrumada. Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu me lembro dessa festa. Foi um horror, porque eu cheguei lá, estavam todas arrumadas. O que aconteceu naquela festa? Eu era mais nova que elas. E elas já estavam arrumadas. Tu não, E eu tu não tinha tinha entendido noção onde de é onde que eu tu estava estava indo. indo, é verdade. É Nunca isso, tinha foi isso pensado claro que foi isso. Tu nunca imaginou que fosse isso? Não. Foi isso. Tu era mais nova que todo mundo, tu chegou de Fui abrigo. numa festa que não era minha. Tu foi com que roupa, né? E aí, Com um abrigo que eu tava brincando de pega-pega e de Ela ficou esconde-esconde. tão braba quando voltou em casa. E teve outra vez que foi em 94, na Copa. Também uma reunião dançante. E ela desavisadamente foi com um moletom que tinha a bandeira dos Estados Unidos. E aí debocharam dela a noite inteira. Ela voltou tão braba com o pai que tinha dado, acho que o moletom, não tinha avisado. Acho que foi com o pai ou com a mãe, Não nem me sei, lembro. essa, graças a Deus, eu Eu não me lembro. lembro. Foi na casa da Laura Rota. Essa eu me lembro. Mas ali foi isso. Não sei por que tu tem essa memória, então, de que tu... Não tenho essa memória de que eu sempre tenha me preocupado com a minha beleza. De fato, não. A resposta em relação às duas calças, Pedro, que eu sempre tive as pernas muito finas, né? Sempre fui muito magra. Em determinado momento, aquilo me incomodava. Então, eu ia pro colégio com duas calças. A calça jeans e uma calça fusô embaixo. Toma. Tá, calor, frio, não importa. Eu tava lá. Coxudo. Passando calor. Certamente não. Mas, graças a Deus, me liberei. Não uso mais duas calças. Pode crer, eu te perguntei da beleza, porque o relato que eu ouvi é que tu sempre brigava muito com teus Ah, cabelos. sim. Outro Né? ponto. E aí eu sempre ouvi essas histórias de que tu batia com a escova no teu cabelo, que tu tentava domar o teu cabelo, que há muito tempo tu vem alisando, e aí por isso eu julguei. Vocês Tu estão vê? tirando, Não, hein? ele. Otávio. Isso Eu aí, acho que eu vou dialogar contigo. Eu acho que é melhor tu ficar conversando comigo. Ah, Porque assim, eu não imaginava que ele ia te entregar assim. Mas eu acho que é uma baita oportunidade da gente conversar mesmo, né? eu acho. Contar pra todo mundo, eu acho, assim, uma oportunidade fantástica, com certeza. Mas assim, eu tenho cabelo ruim, tenho cabelo crespo, raiz crespa, vocês sabem disso. Vocês querem que eu conte pra vocês o que vocês já sabem, né? Mas os outros não sabem as tuas não histórias. sabem. Então sempre tive cabelo crespo, sempre lutei com eles. Por muito tempo eu usava o cabelo assim como tu, bem preso, bem esticado, com gel, ao passo que doía a cola. Quando soltava de noite, chegava a doer. Quando eu fui indo pra minha juventude, assim, né, pra minha puberdade, eu conheci cabeleireiro e escova. E ia uma vez por semana Como fazer uma muita escova. gente, claro. Muita gente não, porque eu acho que poucas meninas daquela idade iam uma vez por semana no salão. Não E eu sei ia. quantas vezes iam, mas... E quando eu não ia no salão, eu esticava e puxava ele em casa pra que eu tivesse, assim, essa aparência melhor. Até que eu conheci a progressiva e hoje sou viciada na progressiva. E quem não me conhece, se vocês não tivessem contado, não saberia que eu tenho cabelo crespo. Mas tu teve uma época que tu usou cabelo crespo, né? Bem curtinho. Eu usei crespo só quando eu fui fazer um estágio, né? Naquela experiência que eu tive na Espanha. Que eu ia como estudante fazer mochilão e não podia carregar todas as minhas tralhas, o secador, a chapinha, o raio que parta. Eu digo, não, vou fazer um corte que estruture o cabelo e vou assumir. E tentei assumir, mas não foi possível. Ficou bem. Não. Aqui era um clima úmido, chegando lá um clima seco. Sim. E na sequência dos dias eu não me suportava mais com aquilo. Tá. Uma pessoa daqui de Pelotas que estava comigo, a Roberta Nunes, não sei se assiste ou não. A Roberta mandou buscar uma mala do Brasil com pertences. E eu digo, pelo amor de Deus, manda minha chapinha e o meu secador. E voltei a ser lisa. Que legal. Pode Mas crer. pulando dessas coisas que o Pedro queria que tu passasse vergonha aí, por que tu escolheu E a farmácia? de sola, né? Ele não deixou a vergonha pro final, ele deixou a vergonha pro início. Tudo Por bem. que tu escolheu a farmácia, Helena? Por que eu escolhi a farmácia? A minha escolha inicial de pensamento teria sido odonto. Tá? Eu lembro. Por que odonto? Eu gostava dos materiais, detalhes. Não era chegada aos estudos, não tinha a concentração, a dedicação para enfrentar um vestibular. E a gente tinha uma história de vida naquela época também bem difícil. É. Então, diríamos que não passei de primeira na odonto, obviamente. Passei em psicologia na Católica, que eu me lembro que na lembrava época disso. a mãe queria que eu fizesse. Mas, na verdade, eu tinha me inscrito em psicologia para me inscrever, porque nunca tinha passado na minha cabeça. Não fiz psicologia, fui fazer cursinho. E não gostava daquela história do cursinho, não era minha praia. No meio do ano surge a proposta do vestibular na Católica. Eu acho assim, ó, muita imaturidade
Porque eu não sabia o que o mundo Sim, tu tinha era para me muito nova, oferecer. sim. Eu acho que eu devia ter 17? 16 anos. 16? Fui pro cursinho, surgiu essa possibilidade de fazer o vestibular no meio do ano com farmácia. Quando surgiu aquilo de farmácia, eu linkei com uma coisa que eu sempre fazia na minha infância, que era brincar com cremes. Misturinha de cremes. Sempre adorei. Passar os cremes nas minhas bonecas. Amava. E eu via naquilo ali uma oportunidade de talvez fazer alguma coisa que eu pudesse me identificar sem saber de que forma que eu me colocaria depois. E entrei na farmácia. Me lembro que na época o pai estava viajando, ele ainda falava comigo no telefone sobre isso. Minha filha, espera eu chegar pra gente resolver. Não posso esperar tu chegar, porque tem uma data de inscrição. Fui e fiz. Não me arrependo. Hoje, graças a Deus, eu não me arrependo de ter feito farmácia. Sim. Por um período da minha vida, sim, eu me questionei por que dessa profissão. O fato é que eu entrei em farmácia, me formei muito cedo também. Quantos anos eram? 4? Farmácia eram 3. Naquela época, a farmácia era dividida da bioquímica. Você não te formou antes do que eu? Me formei no mesmo ano que tu. Tá. Me formei o mesmo ano, só que eu acho assim que a minha formatura foi em dezembro e a tua em janeiro, ou vice-versa. A minha foi em dezembro, a tua foi em janeiro. E a minha foi em janeiro, tá? Então, concluímos juntos. Quando eu concluí o meu curso em farmácia, na época não tinha nem tido a colação de grau, teve uma seleção para farmacêutico. Na época, a Extractos, que era uma farmácia de manipulação vinculada à FAO. Que eu tinha um colega, que tinha sido meu colega na farmácia, era o gerente no local, eu tinha ele como referência, ele já era uma pessoa mais velha. E eu via lá uma proposta interessante. De trabalhar. E fui, me lembro que fiz a entrevista, voltei para casa na hora do almoço e disse, vou ficar rica. O salário era bom, né? O salário era bom, eu achei que era, porque eu não tinha noção do que era. Bom, aí fui para Extractos. Na época era para gerenciar a produção. Foi um desafio muito grande. Era uma estrutura muito boa de se trabalhar, com muitas possibilidades. Como eu disse, tinha esse colega que ele tinha uma visão muito boa do negócio. Me criava, assim, oportunidades de crescimento, de estudo. Só que comecei a pensar o seguinte, como é que eu não vou fazer bioquímica? Preciso terminar o meu curso. Então, volta a fazer bioquímica. Ao voltar para fazer bioquímica, eu não podia continuar onde eu estava, mas também não quis parar de trabalhar. Naquela época, eu fazia bioquímica e trabalhava no Morro Redondo. Vocês lembram da época do Morro Redondo? Então, no Morro Redondo, eu trabalhava numa drogaria. Ia todos os dias de manhã muito cedo. Pegava o ônibus. Eu já tinha carro, né? Que eu acho que isso é uma coisa, assim, importante de falar, porque eu dirijo desde os 16 anos. Dirige não, tu anda apontando por aí. Eu dirijo, né? Desde os 16 anos.